E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está aí ouvindo ou assistindo o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, onde nós sempre lemos juntos aqui e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça aí de se inscrever, de dar um like, de comentar, de compartilhar, de seguir a gente aí em todas as redes sociais, tudo, @podcast do Jonas. Você já é da casa, sabe que nós estamos aqui lendo a carta de Paulo aos Efésios. E nós chegamos hoje no capítulo 4. Então vamos ouvir aqui as palavras de Paulo e ver aquilo que nós podemos aplicar nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse suportando aqui não é suportando de, eu te suporto, você é insuportável, mas eu te suporto. Não é esse suportável. Não é esse tipo de suporte que Paulo está falando aqui. Ele está falando de um suporte no sentido de alimentar a engrenagem que faz funcionar essa unidade do corpo de Cristo. Então, você de fato não simplesmente ser uma base de apoio, mas você ser uma base que alimenta, uma base ativa, um suporte ativo e não um suporte passivo. Então é esse suporte aqui que Paulo está dizendo. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O tal dos 5 ministérios, né? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é o plano e o propósito de Deus? Cristo. Cristo é o ápice, é o total, é o plano, é a plenitude daquilo que Deus ele quis estabelecer na história. Então Deus está desenhando uma história na humanidade e essa história, desde lá de trás, começando em Adão e Eva, desde Abraão, Davi, enfim, todos os homens da palavra do Senhor, todas as coisas que aconteceram na humanidade, todas as guerras, tudo que aconteceu, todos os impérios que comandaram essa terra, todos eles, no final das contas, fazem parte de um plano de Deus. E esse plano aponta para Cristo. E a igreja, nós. Por que Paulo ele fala assim, gente, preste atenção na unidade do corpo. Não importa mais judeu, não importa mais gentil, o que importa é você ser uma nova criação, é você entender o que é aquilo que Deus ele colocou para você cumprir de acordo com a vontade dele, para que o plano dele seja executado. E que plano é esse? Cristo ser visto, ser mostrado a todas as nações. E vai ser feito isso de qual maneira? É a igreja. A igreja é aquilo que Deus ele desenhou na eternidade para mostrar quem Cristo é às nações. E por isso que nós que fazemos parte da igreja, por isso que Paulo, por isso que todos os escritores aqui da Bíblia, todos eles vão sempre enfatizar muito na questão da comunhão dos irmãos, nesse Espírito Santo que é de comunhão, que é de unidade, que é de encaixe. Por quê? Porque nós fazemos parte de um sistema muito maior do que as nossas vidas. Então, o que é as nossas vidas? Basicamente, é um sopro. Todos nós aqui viemos para essa terra, nascemos, por mais que você tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, tenha posses ou não tenha posses, tenha uma família estruturada ou não tenha, não importa. Todos nós, no final das contas, somos simplesmente poeira que vai passar desse lugar. E é até uma coisa complicada de pensar, porque aí você pensa, nossa, mas como eu sou insignificante, como a minha vida ela não tem razão, como a minha vida ela não tem sentido.
E de fato, sem Cristo nas nossas vidas, nada faz sentido. Porque você vai viver aqui 70, 80, 90 anos no máximo, morrer, acabou, ficou aí. Agora, se nós entendermos o que a palavra do Senhor ela diz, de que nós fazemos parte de um sistema, de algo que é muito maior do que nós, que é a igreja de Cristo, que é algo que Deus estabeleceu, que Ele pensou, que Ele planejou, que Ele sustenta, que Ele criou, que Ele, soberanamente, Ele vai conduzindo durante toda a história da humanidade. Se nós entendermos que nós fazemos parte desse sistema e que nós temos um propósito dentro desse sistema, aí a vida começa a ter um sentido, um propósito, uma razão de ser. E qual é a nossa razão de ser? É cumprir o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, quando o Paulo está falando aqui sobre a unidade da igreja, e quando ele está falando aqui, gente, façam todo esforço para manter a unidade, a paz pelo vínculo, da paz, do amor, pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele vai entrar um pouquinho aqui sobre as funções ali, que a gente chama de 5 ministérios, né? São chamados para pastores, profetas, evangelistas e tal. Então, quando ele começa a destrinchar isso daí um pouquinho, mas não é para dar ênfase exatamente nos 5 ministérios. A ênfase dele tá vendo como cada parte tem um diferencial, mas todas elas são necessárias para o cumprimento do propósito, que é o propósito universal de Deus, que é o quê? Cristo. Então, qual que é o propósito daquilo que Deus colocou sobre você? Qual é o propósito dos dons que Ele colocou sobre você? Qual que é o propósito das suas facilidades? O que é que você tem facilidade? O que é que já está aí meio que pré-estabelecido já na sua consciência, que talvez para muitas pessoas seja muito difícil de fazer, e para você isso é fácil, tá intrínseco a você, um dom realmente que vem de Deus. O que é que Deus colocou sobre você? Talvez você tenha um olhar diferenciado para as pessoas, você tem um dom de administrar, você tem um dom de servir, você tem um dom de evangelizar, de movimentar as pessoas, de liderar, de pastorear. Então, o que é que Deus ele colocou sobre você? Agora, qual é o propósito disso? O propósito disso é que Cristo ele seja mostrado, ele seja visto, ele seja de fato levado a todos os lugares da terra. Quem é que estabeleceu esses dons em nós? Quem é que coloca sobre nós como lhe apraz? O Espírito Santo. E aí, essa é uma dança maravilhosa, uma dança muito harmônica entre o Pai, o Filho e o Espírito, os três ali completando em nós os seus propósitos eternos. Glória a Deus por isso. Versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com o que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então aqui a gente tem o final aqui no capítulo 4, apesar do assunto, ele vai continuar no capítulo 5, então amanhã você não pode perder, porque vai exatamente continuar o que está sendo dito aqui. Olha a importância daquilo que nós lemos aqui. Além da gente entender que nós fazemos parte então, desse sistema aí, que é muito maior do que nós, a Igreja de Cristo, a unidade do corpo do Senhor, de que nós temos esses dons que Deus ele concedeu a cada um de nós para esse propósito, para a edificação, para de fato mostrar quem Cristo é às nações.
tudo isso foi dado a nós sem nenhum mérito, nós não fizemos nada por merecer, na verdade nós éramos inimigos do Senhor, porém há uma mudança totalmente de vida naqueles que de fato foram alcançados pelo Espírito Santo. Esse que é o grande X da questão. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre não há mérito, foi Deus que fez, não foi você que fez, você não merecia, muitas vezes leva algumas pessoas a pensar assim, não, beleza. Então, se eu sou só um pecador miserável, eu vou continuar pecando, vou continuar vivendo a vida do meu jeito, vou continuar fazendo as coisas do meu jeito. Porém, quando nós lemos na Escritura, aqueles que foram alcançados verdadeiramente pelo Espírito Santo, eles mudam a sua maneira de viver. E eu acho muito interessante aqui quando Paulo, aqui ó, no versículo 25, ele diz assim, ó, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então não é uma questão só de você sair das antigas práticas, mas é de novas práticas tomarem conta da sua vida. Então não é só uma questão de abandone a mentira. Então a lei dizia, né? Não mentirás. Beleza, isso é uma parte do todo. Mas o Espírito Santo vem para fazer em nós algo que é muito superior àquilo que a lei poderia fazer. Porque o Espírito Santo ele vem para fazer com que nós abandonemos a nossa vida de pecado, mas agora tenhamos acesso a uma nova vida em Cristo. Então aquele que mentia, não mente mais, mas fale a verdade para o seu próximo. No versículo 28 diz assim, ó, o que furtava, não furte mais. Beleza, essa é uma parte. Mas antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Ou seja, mais do que deixar de furtar, agora você é uma nova pessoa, você tem uma nova vida, você tem agora você tem um Espírito Santo dentro de você, te levando a viver uma vida verdadeiramente que agrada ao Senhor. Então não é só mais uma questão de não furtar, mas é uma questão de agora você trabalha fazendo algo útil com as suas mãos para o seu próximo. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, no versículo 29. Isso é uma parte, beleza. Mas apenas a que for útil para edificar. Então nós temos agora, pela graça, pela misericórdia de Deus e para a glória dele, um novo caminho a trilhar com o Espírito Santo. Então, além de deixar as práticas da nossa carne, as práticas pecaminosas, agora nós podemos, através do Espírito Santo, caminhar nesse caminho de santificação e fazendo aquilo que Deus ele deseja que nós façamos verdadeiramente, sendo cada dia mais parecidos com quem Cristo é. Amém? Então, nós temos Cristo como aquele que não pecou de maneira nenhuma. Só que não era só uma questão de não pecar. Olha a vida que Jesus Cristo viveu de entrega. Então é essa vida que nós também, pelo Espírito Santo, temos agora disponível a nós. Não vê mais uma vida só nos nossos egoísmos, nos nossos orgulhos, nos nossos eus, mas agora viver uma vida de fato, não fazendo mais as coisas antigas e começando a praticar as novas, assim como Jesus Cristo, fazendo também o bem ao nosso próximo, vivendo de fato uma vida que glorifica ao Senhor. E se uma vida glorifica ao Senhor, ela revela Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus. Se Ele permitir, nós possamos estar aqui amanhã juntos, para a glória dele, lendo a sua palavra. Que Deus te abençoe.